pessoal, tudo bem? Estou com saudade de vocês. Bom, vocês sabem que por conta da interrupção das aulas presenciais, devido ao Covid-19, né, esse novo coronavírus, nós tivemos que interromper as nossas aulas e nós vamos a partir de agora fazer algumas atividades domiciliares. Para que a gente realize essas atividades domiciliares, eu resolvi gravar algumas videoaulas para vocês, para dar embasamento para que vocês consigam fazer as atividades que eu vou propor para vocês e que tenho proposto desde então. Semana passada, a nossa última semana de aula, já domiciliar, eu enviei para vocês um conteúdo para que vocês dessem uma olhada no livro, né, lessem algumas páginas. Eu resolvi gravar essa videoaula falando um pouco sobre esse conteúdo, que é a descoberta da célula, né, o mundo microscópico. Para quê? Para que a gente possa entrar na teoria celular e nos vírus. Para uma ou duas turmas eu consegui falar sobre vírus e para outras não, então depois eu vou gravar um vídeo separado sobre vírus. Para quem eu não conseguir disponibilizar essa aula, então vocês vão poder ter acesso a esse material. Bom, mas hoje então eu falo um pouquinho sobre a descoberta da célula no mundo microscópico, tá? Então a gente vai falar como é que aconteceu a descoberta dessa célula, essa estrutura tão importante, né? Que é a unidade básica de todo ser vivo. Primeiramente, eu queria destacar que o microscópio foi descoberto há mais ou menos uns 400 anos. Então a humanidade descobriu esse microscópio neste período, que para a ciência é relativamente curto, né, esse período. Então faz pouco tempo para a ciência que foi descoberto o microscópio. Quando se descobriu o microscópio, o que se descobriu? Possibilitou a descoberta das células, essa estrutura básica de todos os seres vivos, a unidade fundamental, o que nos compõe. A partir daí se descobriu que tanto organismos unicelulares, ou seja, compostos de uma só célula, quanto organismos pluricelulares, ou multicelulares, constituídos de várias células, como nós, por exemplo, seres humanos, nós somos constituídos de célula. Essa descoberta foi muito importante, né? Porque chegou-se a essa conclusão de suma importância, porque aí conseguiu se fazer um estudo de todos esses seres vivos, né? E como que essas estruturas funcionavam em cada ser. Bom, acredita-se que lá em 1591, dois holandeses, eles eram fabricantes de óculos, o nome deles era Hans Janssen e seu filho, né, Zacarias. Eles inventaram o primeiro microscópio. Na realidade, esse primeiro microscópio, ele era um microscópio bem simples, ele era apenas um tubo com uma lente na ponta e ele era utilizado pela realeza a nível de brincadeira. Então, eles observavam objetos pequenos, então não tinha um cunho científico. Com isso, não era um microscópio que foi utilizado assim para a ciência, era mais a nível de brincadeira, mas algumas bibliografias relatam eles como sendo os inventores do primeiro microscópio. Desde então, esse microscópio ele foi sofrendo várias alterações, então alguns receberam um tripé para que a pessoa pudesse ficar com as mãos livres para manusear, mas o que interessa assim, para nós na ciência foi que em 1674, um holandês chamado Anthony van Leeuwenhoek, ele fabricou dezenas de um instrumento que ele chamou de microscópio simples. Por quê? Esse microscópio era dotado de apenas uma lente. E através dessa lente ele observava os materiais. Por que Anthony van Leeuwenhoek ele foi tão importante? Porque ele observou materiais biológicos. Ele observou através dessa lente materiais biológicos, então ele é muito importante na biologia, porque ele não só fabricou um instrumento, mas ele também observou materiais biológicos. Então ele fez esse instrumento que era como se fosse uma chapa de metal, com uma lente no meio, por isso que ele era chamado de microscópio simples, composto de apenas uma lente, através dessa lente que tu observava, e aqui ficava um suporte para botar o material, né? Aqui se colocava o material biológico. Aqui tinha os parafusos, né, de regulagem, então ali a chapa vinha na frente, ia regulando, aproximando e afastando. Que tipo de material que ele observava? Espermatozoides de sêmens de animais, glóbulos vermelhos do sangue, embriões de plantas, e ele descobriu o que se chamava na época de micróbios, ou seres microscópicos, que hoje em dia a gente chama de micro-organismos. Então, Anthony van Leeuwenhoek ele teve a sua importância por ter descoberto os micro-organismos, antigos micróbios. E influenciado por van Leeuwenhoek, lá por 1665, Robert Hooke, que seria um inglês, ele construiu um microscópio dotado de duas lentes.
Esse microscópio foi chamado de microscópio composto. Então ele tinha uma estrutura, tinha lente ocular, que é aquela que fica perto do olho para a gente observar o material, tem a lente objetiva, que é a lente que fica perto do objeto, tinha essa estrutura com recipiente de lâmpada e azeite para refletir a luz, né, da época, e aqui se colocava, né, o suporte para o objeto e aqui seria o foco. Ele construiu esse microscópio, mas esse microscópio já tinha um protótipo de outras pessoas. Qual foi a principal importância de Robert Hooke? Robert Hooke, ele observou finas fatias de cortiça extraída de cascas de árvores. Então ele pegou a casca da árvore de cortiça, então ele fez finas fatias, tá? E nessas finas fatias ele observou, né, colocou lá no material para observar o objeto. E ele achou que cada estrutura, cada buraquinho, ele definiu como uma caixinha microscópica vazia. E essa caixinha não tinha muita densidade. Ele chamou cada estrutura de céu, que ele achou parecido com uma célula ou cavidade. E aí veio o nome célula. Então a importância de Robert Hooke é porque o nome célula vem dessa cavidade da estrutura da folha da casca da árvore de cortiça que ele observou. Por isso a importância dele para a biologia. E a partir daí outros pesquisadores começaram a observar, até que chegou o advento do microscópio eletrônico. Bom, quando chegou o microscópio eletrônico, se descobriu várias estruturas da célula, como no microscópio óptico já se observava o citoplasma e o núcleo, mas se observou membrana plasmática, as organelas presentes na membrana, os nucléolos. Então outros pesquisadores eles começaram a investigar a constituição microscópica de plantas e animais. Essa foi a importância. Bom, a partir daí, gente, o que eu quero deixar claro para vocês? Que até então, existe um microscópio simples, né, dotado de apenas uma lente, o microscópio composto, dotado de 2 lentes, e esses microscópios, tanto simples quanto composto, eles são chamados de microscópios. A gente vai ver que existem os microscópios fotônicos, que são os microscópios que vieram posteriormente a esses 2 microscópios, que são microscópios que se atravessam um feixe de luz. Então, eu vou fazer uma aula falando só um pouquinho sobre esses microscópios. Outra coisa que eu quero deixar bem clara para vocês, que depois do microscópio fotônico, também conhecido como microscópio óptico, vieram outros microscópios e a maior importância do microscópio veio o microscópio eletrônico, e a maior importância desse microscópio foi que deu para se observar todas as estruturas celulares a nível molecular, né? Então daí várias evidências científicas e vários estudos que se tem hoje em dia por conta de tudo, né, relacionado à vida, ele se deu ao avanço do microscópio eletrônico. Então agora, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho da teoria celular, né? O que fala dessa teoria celular e